Agora, 6 horas e 49 minutos, 26 graus. Voltamos com a notícia de frente. Voltamos a conversar com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. E a gente está via internet com Antero Paes de Barros, Antero aí da casa dele, se cuidando. E vai fazer mais uma pergunta aí para o secretário. Antero? Secretário, eu quero voltar à questão das UTIs. O senhor falou que o Mato Grosso vai ter mais de 200 UTIs. Evidente que essas UTIs, elas já são utilizadas, parte delas, em função dos acontecimentos normais da vida, independentemente do corona ou não. Se um cidadão faz uma cirurgia de câncer, faz uma cirurgia de vesícula e de apêndice, e se tem complicações, o cidadão vai para a UTI. O senhor diria que esse momento de agonia, de angústia passou? Ou o senhor diria que os próximos 15 dias, 20, qual que é o prazo em que vai ter que ter essa preocupação total da sociedade de fazer esse isolamento social para que possa contribuir com a não proliferação do coronavírus? Tem prazo determinado para isso? Quanto tempo que o senhor acha que vamos sair disso, secretário? Ou a agonia vai continuar por algum tempo? Bom, não dá para apostar nisso, né? Não dá para definir um prazo. Se pudesse, a gente conversava com o vírus e determinava isso. A agonia vai aumentar, infelizmente vai aumentar. Nós estamos apenas no início de uma epidemia aqui no estado de Mato Grosso. A tendência é que ela passe a se agravar mais a partir do dia 15 de abril, né? Entrando no início de maio, nós vamos ter uma dificuldade maior. Em relação a essa questão das UTIs, Anteros, não é bem isso que você afirmou. Quando nós estamos falando que teremos mais de aproximadamente 200 leitos de UTI, serão 200 leitos de UTI exclusivo para pacientes COVID, o que não compromete os pacientes que já são atendidos nos leitos de UTIs, que são aqueles existentes pelo governo do estado e aqueles contratualizados pelo governo do estado. Não há como nós retirarmos desse contexto agora os leitos de UTI para que eles fiquem aguardando um paciente de Covid. Então, quando nós estamos falando dos leitos que estarão nos nossos hospitais, que estará no Júlio Mir, que estará aqui a Prefeitura Municipal de Cuiabá, no antigo pronto-socorro, nós estamos falando de leitos que serão dedicados exclusivamente a pacientes Covid. São mais de 600 leitos clínicos que já estão disponíveis, os 600 clínicos já estão disponíveis, e serão mais de 200 leitos de UTI, com dedicação exclusiva para atendimento a paciente Covid. Secretário, tem um outro problema, ele acaba tendo uma relação aí com o enfrentamento aí dessa pandemia, e é um problema que precisa ser solucionado, e com urgência. É o problema da Central de Regulação de Mato Grosso, que é comandada pela Prefeitura de Cuiabá. Como é que vai ser resolvido isso, secretário? Tem muita reclamação, hein? Nós deveremos ter ao longo dessa semana mais uma reunião com os poderes, com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, para que haja efetivamente uma pactuação e uma centralização dessa regulação desses leitos, né? Sob supervisão, inclusive, do próprio Ministério Público, do Tribunal de Contas. A ideia é que os leitos para atendimento à Covid eles estejam numa base central unificada no estado de Mato Grosso, para que nós consigamos fazer toda a logística da regulação, para evitar trazer, por exemplo, do interior um paciente para Cuiabá, se tiver por lá um leito mais próximo, para evitar que, por exemplo, haja privilégios nessa decisão, seja apenas uma decisão exclusiva de médico para médico e um sistema controlando isso no Estado, sob supervisão diária correta do próprio Ministério Público, dos promotores da área da saúde. E nós vamos adotar uma equipe de controle e avaliação, com visita diária aos hospitais, para checar efetivamente a ocupação dos leitos, como é que está a ocupação dos leitos, para que a gente possa fazer essa logística. A regulação sempre foi efetivamente um problema no estado de Mato Grosso. Tem muita gente que quer regular mais do que o médico, mas nesse caso específico nós precisamos ter sucesso nessa regulação.
E para ter sucesso nessa regulação, a gente não pode ter interferências de efetivamente os médicos estarem focados para tentar identificar aquele paciente que é um paciente de Covid. Essa pergunta sua é importante, Lúcio, porque de um dia para a noite tudo virou Covid no estado de Mato Grosso. Então, se alguém tem uma tosse, sai correndo, manda para um hospital de referência porque suspeito de Covid. Nós tivemos nesse final de semana um caso desconfortável que veio do interior. O paciente foi para o hospital municipal, não foi atendido, não foi recepcionado. Eu acabei tendo que abrir as portas da Santa Casa. É um paciente que estava entubado, né? Mas lá na origem, para se livrar do paciente, o prefeito ele disse que o paciente era o suspeito de Covid. Na verdade, o paciente ele tinha sofrido uma queda, teve um traumatismo craniano e não era nada de Covid. Mas é preciso tratar com responsabilidade a regulação e é preciso também que nem tudo que nesse momento seja diagnosticado, loja de cara para se livrar do paciente, bate um carimbo de Covid nele. Os problemas das síndromes respiratórias aguda grave continuarão acontecendo, como é o caso das pneumonias virais e bacterianas. Enfim, existem várias síndromes que necessariamente não são Covid, mas que precisam ser atendidos, sim, pela rede de assistência pública do estado de Mato Grosso. O senhor falou que esse paciente aí era do interior, não é? Aí ele chegou aqui em Cuiabá, não foi atendido lá no HMC, no hospital municipal. Por que é que isso ocorre, hein, secretário? São casos que precisam ser analisados com mais profundidade. Eu não quero aqui fazer nenhum pré-julgamento, mas a característica da comodidade desse paciente, do fato dele ter um traumatismo craniano, era lá, sim, o hospital correto para ser recepcionado. Infelizmente, o paciente ficou mais de 2 horas dentro de ambulância, sem o atendimento, e para que não corresse mais nenhum risco, eu determinei a nossa equipe que eu recebesse e internasse numa UTI no Hospital Estadual Santa Casa, mas são fatos dessa natureza que nós vamos precisar discutir com os organismos de controle para que essa regulação ela não comprometa os hospitais de referência que estão sendo preparados para atender Covid e também para que as demais unidades não deixem de receber um paciente que não seja um agravamento de Covid, mas precisa de atendimento. Secretário, só voltando àquele assunto da questão do isolamento total, né, realmente não existe nenhuma perspectiva de retorno da normalidade, né? Mas nesse final de semana agora, recente, o ministro Paulo Guedes teve uma live feita pela XP Investimentos, que tem intenção de implementar, nessa live inclusive estavam os maiores varejistas do Brasil, que estão tendo um prejuízo gigantesco, né, preocupados com a economia do país, mas tem a ideia de implementar numa segunda fase, pelo menos 40 milhões de testes no Brasil, testes de Covid-19 vindos da Inglaterra, né? E a partir desse teste isola, o teste libera para que as pessoas possam voltar a trabalhar e a economia possa movimentar novamente uma segunda fase. Primeira fase de isolamento, já pensando já numa segunda fase com relação ao combate do Covid-19. Com relação a esses testes, como é que está o estado do Mato Grosso hoje? Porque eu particularmente acho que é uma ferramenta importantíssima, até mesmo para ter um termômetro da situação. Bom, nós recebemos 7.200 testes do Ministério da Saúde. Esses testes considerados testes rápidos. É importante frisar que o teste rápido ele só vai ter efetividade após o 7º dia do aparecimento dos sintomas. Se ele for utilizado antes, ele pode ter um falso negativo, ou seja, o paciente já poderá estar infectado, mas o teste não vai detectar isso. Então, nós vamos colocar um paciente já infectado de forma natural, achando que ele pode estar em qualquer ambiente. O teste mais importante para nós, que é o PCR, nós já adquirimos 10.000 kits para teste no LACEN, aquisição pelo governo do estado. Nós vamos aplicar os testes rápidos até que tenhamos um volume muito superior para identificar com uma certa frequência maior os pacientes que estão agravados, que nós precisamos identificar e monitorar ao longo do tratamento, e também aos profissionais da saúde, porque cada profissional da saúde que possa ser contaminado, ele precisa ser retirado do ambiente hospitalar. Se nós tivermos um volume substancial de testes, nós vamos abrir para outras iniciativas, mas o volume é pequeno, o governo do estado adquiriu mais 20.000 testes na China,
e parece-me que o Ministério da Saúde vai intensificar as ações nisso. Agora, esse número que você falou, mesmo que seja uma verdade, isso aconteça, isso é muito pequeno perto do universo da população brasileira. São 40 milhões de testes vindos da Inglaterra por semana. Por semana. Então, assim, nós estamos aguardando que o Ministério da Saúde possa baixar um protocolo de utilização desses testes. Enquanto ele não faz isso, nós, secretários de Estado de Saúde, estamos em conjunto discutindo o assunto para que a gente implemente um protocolo meio que uniforme, né, até para verificar a eficiência disso, mas são muitos testes no mercado, muitos testes que não têm ainda grande resolutividade e, como eu disse, é quase que uma loteria você ter que acertar o paciente exatamente no momento em que a virulência esteja em condição de ser detectado por esses testes. O governo está chamando de passaporte da imunidade, esse é o termo que ele está utilizando. Se desse para testar a população toda, né? Sim. Mas pode testar, por exemplo, você pode ser testado hoje, Haroldo, e não ter nada. E daqui 1 hora você já está contaminado. Então você teria que fazer teste todo dia para ter uma precisão que você vai fazer uma cobertura total. Vamos às mensagens, tem muita gente aqui participando em respeito aos telespectadores, a gente vai colocar mais aqui mensagens no ar. Bom dia, há um novo decreto estadual que estará vigente a partir do dia 13 de abril, determinando que a população passe a usar máscaras. Levando em conta que o Estado não consegue EPIs nem para os funcionários da saúde, como a população terá acesso a essas máscaras, secretário? Pergunta aqui do nosso telespectador. É claro que a população tem em casa uma peça do seu guarda-roupa que pode ser utilizada para fabricar artesanalmente uma máscara. É preciso que a população entenda que nós estamos numa força-tarefa para algo que nunca aconteceu na nossa história. Então, cada um tem que dar uma pequena contribuição, não ficar cobrando apenas do Estado essas iniciativas. Não vai faltar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde. Eu estou trabalhando para que isso não aconteça e posso assegurar a todos que não vai acontecer. Nos hospitais de referência que estarão atendendo pacientes Covid. Por isso é que nós estamos fazendo esse apelo à população, participar dessa nossa campanha, eu cuido de você, você cuida de mim, para que todos usem máscara, para que as máscaras que são produzidas em escala industrial, com alto controle de produção, sejam utilizadas especificamente nos hospitais, para que a gente não fique consumindo esses equipamentos e que ele falte na hora principal. Mas acho que com um pouquinho de força de vontade e dedicação, todos vão conseguir. Se não conseguir fazer a sua, com certeza vai ter um amigo do lado que vai lhe auxiliar. Eu vou ajudar muita gente, eu particularmente, que não possa ter uma, mas eu vou fazer, eu vou doar, porque eu acho que essa é uma iniciativa de proteção a toda a população e cada um tem que fazer a sua parte. Eu tenho provocado as pessoas que não gostam de usar máscara, dizendo, você prefere usar máscara ou prefere ser entubado? Acredito que ninguém gostaria de passar por esse desconforto em um hospital. Portanto, por mais desconfortável que seja nesse momento, use a máscara. Secretário, nesses hospitais aí que são administrados diretamente pelo governo de Mato Grosso, pela Secretaria Estadual de Saúde, todos os profissionais que atuam nesses hospitais já têm à disposição deles esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual, ou ainda não? E até complementando essa pergunta do Lúcio, o Sérgio de Várzea Grande, ele pergunta justamente isso, Lúcio, porque existe uma contaminação, casos lá no Adalto Botelho, de funcionários que já estariam contaminados por falta de EPIs. Na verdade não é que foi contaminado por falta de UTI, você nunca sabe quando tem um paciente que está efetivamente contaminado. Então, essa é a grande astúcia que tem esse vírus, né? Quando nós detectamos um paciente que foi positivado, nós bloqueamos todo o estabelecimento, retiramos os servidores que teve contato, que estão em acompanhamento domiciliar, testamos todos os pacientes e os servidores, e estamos testando todos os servidores da secretaria para assegurar que, se tiver alguém contaminado, ele possa ir para a quarentena. O que eu posso assegurar é que nenhum servidor do governo do estado que estiver numa área que preconize a necessidade do EPI vai ficar sem EPI. É importante frisar que nem todos os servidores de um hospital precisam usar todos os tipos de EPI. Para isso, nós promovemos uma reunião
com Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Fisioterapia, Conselho Regional de Farmácia, e vamos publicar e assinando em conjunto um protocolo alinhado à legislação vigente que diz qual é o IPI que cada profissional tem que usar em determinada área de trabalho no hospital. Secretário, antes de voltar com o Antero, mais uma pergunta, porque tem várias perguntas nesse sentido aqui sobre a farmácia de alto custo, que está faltando medicamento. O nosso telespectador aguarda desde o dia 16 de março. Há um desabastecimento, secretário, dos medicamentos aqui da farmácia de alto custo? Esse problema ele é meio que perene, né? O Ministério da Saúde tem encontrado dificuldade para prover o estoque para os remédios considerados de alto custo, aqueles que são adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde, e no momento de pandemia isso piora mais um pouco, né? As dificuldades que tem o Ministério de continuar tendo essa logística e essa assistência. Nós estamos fazendo um grande esforço para diminuir esses impactos, mas tem que reconhecer que existe sim uma certa dificuldade pela interrupção ou pela dificuldade que tem o Ministério da Saúde de abastecer o país todo. Vamos voltar com o Antero que está via internet com a gente, está na casa dele aí. Antero, por favor, pode fazer mais uma pergunta para o secretário? Secretário, eu tenho percebido que o que é considerado área essencial para o governo são supermercados, farmácias, padaria, né? Supermercado, farmácia, padaria. E eu gostaria de saber o seguinte: se não está incluído na questão essencial, que eu considero uma questão essencial, tanto considero que dá para observar o seguinte: neste momento, o Estado de Mato Grosso está com muitas obras, principalmente na área da saúde. Obra aqui em Várzea Grande, obras nos hospitais regionais, ampliações que o que o Estado está pretendendo fazer lá na UPA do Cristo Rei. Enfim, por que não incluir material de construção nessa questão de serviços essenciais? Que é uma fórmula de ajudar um pouco a economia, embora manifestando claramente que sou inteiramente favorável à questão do isolamento social. Mas a questão do material de construção, ele não teria que entrar nessas atividades essenciais? Olha, Antero, o governo do estado tem tentado calibrar de forma a não trazer grandes prejuízos também para a área econômica, porque se tiver muito problema econômico, a gente vai ter muita perda de emprego, o desemprego vai aumentar, as dificuldades vão aumentar de forma em geral. Esse calibre, essa calibre para dizer o que deve ficar fechado e aberto, é que é a decisão difícil de todos os dias. Você olha para um lado, do lado direito tem todo mundo falando abre tudo. Você olha para o lado esquerdo, está todo mundo falando fecha tudo. E nós temos que buscar uma linha mediana na tomada dessas decisões, com coerência, para que a gente consiga ter uma certa capacidade de isolamento social e também não deixa toda a atividade econômica parar. O governo vai todas as semanas fazer essa análise. É correto afirmar, sim, que nós já temos obras parando, né, porque os profissionais não conseguem atuar pela falta de material no canteiro de obra, pela falta da logística, enfim, por uma série de fatores que, de forma colateral, comprometem o desempenho em uma obra. Nós estamos todas as semanas analisando isso, nós temos agora, a partir dessa semana, terças e quintas, reunião no nosso comitê de situação, que participa o governador do estado de Mato Grosso, e com certeza vão olhar com mais profundidade as áreas que nesse momento não estão podendo abrir por força das decisões tomadas nos últimos decretos. Secretário, eu pelo menos fico analisando de forma curiosa, né, essa pandemia que é de interesse mundial, sem dúvida alguma, e sempre me vem à cabeça a seguinte pergunta: um vírus que nasce na China, que atinge o mundo todo, mata milhões de pessoas. A China hoje já se torna uma economia altamente competitiva, mais forte do que era, sem dúvida alguma. É a China que fornece todos os insumos, ou a maioria dos insumos, entre máscaras, jalecos e respiradores mecânicos, para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos. Atinge milhares de pessoas e atinge animais. Atingido ontem, o primeiro animal confirmado com Covid-19, um tigre que veio da Malásia, em Nova York. Quer dizer, um dano irreparável ao mundo.
Aí eu lhe pergunto, será que por trás dessa história toda não existe um bioterrorismo nisso? Qual que é a sua opinião com relação a isso? No mínimo, temos várias interrogações a esse respeito, né? Como explicar que grandes centros populacionais na China sequer foram afetados de forma significativa pelo vírus. Exatamente. E o globo terrestre está manchado de vermelho, praticamente quase todos os países do globo, com uma epidemia muito grave. Isso é algo que deve ser estudado com profundidade. Certeza já se tem que a China demorou muito para tornar isso público, né? Os primeiros casos já apontavam em outubro de 2019, nós praticamente, o mundo só veio conhecer nos últimos dias de dezembro, nos primeiros dias de janeiro desse ano, o que poderia ter sido evitado, né, porque as barreiras poderiam ser utilizadas mais precocemente. A China conseguiu, em Wuhan, Hubei, fazer um bloqueio de quase 100% da população, que praticamente foi muito decisivo para não disseminar para o resto do país. Mas é uma característica para desconfiar a respeito desse assunto, já que é o maior provedor do mundo de equipamentos para combater uma epidemia dessa natureza, e parece que a China vai ser a primeira a sair dessa epidemia e vai trazer ainda muita consequência para o resto do mundo. Com certeza, os países estão fazendo uma análise mais profunda para analisar qual a responsabilidade que tem a China nesse episódio desastroso para toda a humanidade. Secretário, rapidinho aí que nosso tempo está chegando ao fim. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem feito um trabalho reconhecido por todos. Agora, essas manifestações do presidente Jair Bolsonaro, falando, olha, eu vou demitir, mas não vai ser agora. No enfrentamento dessa pandemia, isso atrapalha muito, não atrapalha? É desconfortável. Logicamente, o presidente da República tem o direito de nomear, né? Mas eu não pretendo não entrar em pormenores sobre esse assunto. O que eu quero dizer é que nós temos um ministro competente, todos os secretários de Estado de Saúde acreditam na competência do ministro, estamos todos empenhados por esse trabalho, e a decisão de contratar ou demitir é do presidente da República, é dos governadores, enfim. Enquanto nós estivermos no cargo, nós vamos apoiar o ministro e nós vamos trabalhar para enfrentar essa epidemia, pensando principalmente em salvar vidas e o apoio à população. Secretário, para a gente encerrar, temos participações aqui, vamos colocar de novo telespectadores no ar. O pessoal está falando que falta EPIs para os servidores do sistema penitenciário. Mais uma pergunta, o pessoal do interior, se fala muito dos atendimentos de Cuiabá e Várzea Grande, no interior, no extremo norte, especialmente na região de Peixoto de Azevedo. Qual que é a ação do governo aí para a região que faz a divisa com outros estados, pois o tráfico é grande e a entrada de outros estados na região também. Ele que é de Guarantã, na divisa com o Pará. É importante frisar que às vezes a população acha que leitos de UTI basta você comprar os equipamentos, respirador, monitor, cama e instalar. É preciso que a região disponha de profissionais capacitados para tocar isso. Nós não vamos conseguir colocar leitos em 141 municípios do estado de Mato Grosso. Portanto, nós vamos ter que fazer, sim, uma logística de transporte aéreo e terrestre para atender pacientes que estiverem em áreas que, infelizmente, não tenham um hospital em capacidade de atender. Nós temos em Peixoto de Azevedo um hospital regional, nós estamos atentos a isso, estamos pensando no estado todo, não estamos pensando apenas na capital, mas todos hão de convir que aqui está a maioria das empresas e os profissionais que conseguem prestar esse serviço. Nós vamos intensificar essas ações, buscando nas entidades privadas se tem leitos disponíveis para contratá-los lá com o governo do estado, inclusive nessa região que realmente tem uma dificuldade assistencial muito maior por parte do governo do estado. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço sempre a disposição. Vamos deslocar agora para vistoriar as obras lá do Hospital Metropolitano, atender também a imprensa que estará lá para verificar o trabalho que estamos fazendo, quadriplicando a capacidade desse hospital para daqui no máximo 20 dias já estar em condição de atendimento à população. Um grande abraço, um bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Antero está aí com a gente ainda. Antero, obrigada, viu? Se cuida. Obrigado, e a gente vai contar aí com você durante a semana. Um beijo.
Obrigado. Lúcio, professor, obrigada. Obrigado a vocês, um excelente dia a todos. Bom dia. Obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima manhã e um excelente início de semana. Fica aí com o Antônio Carlos Silva. Tchau.